E aí pessoal, tudo bem? Hoje um vídeo, lanço oportunamente esse vídeo hoje, na data de hoje, na sexta-feira à noite e amanhã, final, Palmeiras e Santos pela Libertadores da América. Então não tenho aqui nenhum objetivo de fazer prognóstico, no sentido de acho que o Santos chega mais forte, mas se o Palmeiras não tem isso, né? O meu objetivo nesse canal é justamente falar de história, então, para atualidades, eu faço apenas conjecturas baseadas na história. Então, eu acredito que amanhã vai ser um jogo muito bom, quem puder assistir. Não vejo, sinceramente, favoritismo para nenhum dos dois lados. Sinceramente, o Palmeiras é um time que está muito bem montado. Você acha que está mal, mas foi campeão paulista, está na final da Copa do Brasil, está na final da Libertadores. E no Brasileiro ali, no momento que eu escrevo, que eu gravo esse vídeo, ele está com uma pontuação igual a dos principais candidatos. Só que o que talvez vá pesar realmente é essa sequência aí de jogos e vai acabar tendo que poupar. Então, forçosamente o Palmeiras vai ser tirado do Brasileiro, né? Mas, como eu disse, é um time que você não dá nada ou acha que não vai funcionar, mas chegou em todas. O Santos é a mesma coisa, você aponta problemas financeiros, perda de jogadores aqui e ali, tem o Cuca como técnico, mas chegou novamente aí na final da Libertadores. Então, meu objetivo nesse vídeo é falar da tradição dos clubes brasileiros na Libertadores. Já fiz 3 vídeos que eu recomendo para quem queira entender um pouco mais dessas evoluções, que tem a ver muito com a Libertadores, mas a época ali, anos 60, 70, 80 do futebol brasileiro. O primeiro e principal é os clubes brasileiros não davam bola para a Libertadores, né? Um vídeo em que eu explico que isso não existe. O que existe, na verdade, é que a partir de um período X, passou a haver uma obsessão, mas antes nunca foi menosprezada ou abriu mão da Libertadores para jogar tal coisa, né? Pelo contrário, o nível de dificuldade e a quantidade de participantes é que era muito mais reduzida e a fórmula de disputa elevava demais a situação. Tem tudo a ver com o que eu vou falar daqui a pouco. Os outros 2 vídeos sobre o maior jejum de um clube brasileiro e se o Internacional é de fato o campeão de tudo, como ele usa o termo. Esses 2 vídeos, embora eu concentre, né, nas trajetórias do Corinthians e do Inter principalmente, mas eu faço um apanhado daqueles períodos, né, como eu disse, décadas de 60, 70 e 80. E o que é interessante para nós trazermos aqui para hoje? O vídeo pergunta: qual é o clube brasileiro mais tradicional no Libertadores? Quando a gente pensa em tradição da Libertadores, logo vem à mente o Boca Juniors, aí River Plate, Peñarol, e aqui no Brasil, de primeira, o nome que aparece, e a própria torcida desse clube faz questão de enfatizar que são sinônimos, que uma coisa depende da outra, é o São Paulo Futebol Clube. Então, tem-se uma ideia geral no Brasil de que o clube brasileiro mais tradicional na Libertadores seja o São Paulo, e que não apenas mais tradicional, mas que tem-se uma ideia, sem aprofundar, de que o São Paulo domine, né, dentre os clubes brasileiros, as estatísticas. Em títulos, nós sabemos que está empatado, né? São 3 conquistas para o São Paulo, 3 para o Grêmio e 3 para o Santos, que pode tornar-se 4 amanhã. Portanto, a narrativa, creio que a torcida são paulina, vejam só os palmeirenses, certamente está torcendo para o Palmeiras, pelo simples fato de que, caso o Santos vença, passará a ser o maior vencedor da história da Libertadores da América. E caso o Palmeiras vença, vai conquistar sua segunda, ao mesmo número do Grêmio, do Inter, do Cruzeiro e do Flamengo. Então o São Paulino vai ficar mais tranquilo, porque ainda dá para
para buscar aumentar essa diferença. Já o Santos, o São Paulo é que vai ter que buscar igualar novamente, né? E superar novamente, se for o caso. Mas isso que eu falo do Santos, né, de poder passar o São Paulo, não é à toa. E essa final não é à toa. Não é à toa pelo que demonstraram, né, lógico, o Santos em jogos de ida complicados contra Grêmio e Boca, mas que já apresentou melhor futebol, e nos jogos de volta, né, foi muito superior a ambos. E o Palmeiras, mais discreto, mas a partida que fez na Argentina o credenciou a fazer uma partida horrorosa no Brasil, porque já tinha muita gordura para queimar. Então, não é à toa pelo que eles demonstraram na competição, mas não é à toa também pelo histórico de essas duas equipes, e que vai entrar no que eu estou falando de mais tradicional dos clubes brasileiros na Libertadores. De primeira, a minha resposta para você que pensou no São Paulo, a resposta é não. O São Paulo não é o clube brasileiro mais tradicional na Libertadores, ele é um deles, mas certamente não o mais. Eu diria que são 5 os principais, sem ranquear primeiramente. O São Paulo, o Palmeiras e o Santos, o Cruzeiro e o Grêmio. Esses são os 5 clubes, né? Os clubes fortes na Libertadores. Você tem times e ocasiões de temporadas em que vários clubes brasileiros chegaram firme e venceram também, né? Mas esses são os clubes, os mais simbólicos na Libertadores são esses 5. Repetindo, Grêmio e Cruzeiro, São Paulo, Palmeiras e Santos. Aqui eu deixo para vocês, e sempre recomendo para quem me perguntar, qual o site confiável a respeito de gols. Eu cito em panorama geral o IFFHS ou RSSF e no Brasil o FUTDados. O FUTDados é um site muito bom para tabulação de gols, para tabulação de históricos em competições, é excelente. Então, se você quer ver, por exemplo, um comparativo de Messi e Cristiano Ronaldo, não existe nenhum site melhor aí, eu posso até dizer que no mundo, do que este, para você comparar e cruzar todo tipo de dado. E eles têm uma página específica sobre clubes brasileiros na Libertadores. Então, o primeiro dado para nós observarmos aqui é o ranking de participações, número de edições da Libertadores que X clubes participaram. Então você tem os 3 primeiros colocados, e já com 3 edições à frente do quarto, o Grêmio, o Palmeiras e o São Paulo, lá com 20 participações cada um. O Santos vai aparecer aqui apenas com 15 participações, mesmo número do Corinthians, menos que o Flamengo e menos que o Cruzeiro. Então, nesse ponto, o Santos vai parecer estar um pouquinho mais distante dos outros 4 que eu citei inicialmente, né? Mas note que já de primeiro o São Paulo não vence ninguém, não supera ninguém aqui. São 20 participações tanto para o São Paulo quanto para o Palmeiras e para o Grêmio. O clube brasileiro mais tradicional na Libertadores vai estar, obviamente, nesse topo aí, né? Mas nós temos que observar, então, a sequência de números importantes. Quando você pensa em participações, cada participação vai ter uma sequência. Essa participação pode ser uma pré-Libertadores, como o Corinthians caiu 2 vezes, como o São Paulo já caiu na pré-Libertadores recentemente. Acho que o Vasco também foi eliminado, enfim. Nós temos, então, em participações, inclusive, a ideia da pré-Libertadores, que nós chamamos aqui. Mas se você pegar em números de jogos, jogos disputados, então vai ter que ir avançando, o Grêmio vai estar bem à frente, depois o Palmeiras e o São Paulo aparecem abaixo desses dois. Não me lembro agora se ele está em terceiro ou até menos do que isso. Se você colocar em vitórias conquistadas, o primeiro lugar vai ser o Palmeiras, o segundo vai ser o Grêmio. Eu até anotei aqui para ver só os primeiros vencedores. Então, em participações, Grêmio, São Paulo e Palmeiras estão empatados. Em vitórias, o Palmeiras é o primeiro. Em gols marcados, Palmeiras é o primeiro. Em saldo de gols, o Palmeiras é o primeiro também. Por que eu falo de saldo de gols? Porque se for falar em menos gols sofridos,
o número de jogos, tudo isso vai influenciar muito. Então o Palmeiras é o que mais marcou gols e tem o melhor saldo de gols, portanto ele tem o melhor equilíbrio defesa e ataque, indiscutivelmente. Quando nós transformamos essas participações, pomos a régua das oitavas de final, então quantos classificados a partir das oitavas de final, o Grêmio é que vai para o primeiro lugar, ao passo que o São Paulo e o Santos vão ficar ali na segunda colocação, empatados. Quando chega para as quartas de final, novamente o Grêmio é o que mais tem quartas de finais, o Santos e o São Paulo vem na sequência, Grêmio, Santos e São Paulo. Quando nós cortamos para a semifinal, aí está empatado Grêmio e São Paulo lá na frente, né, com 10 cada um. Quando cortamos para finais, o São Paulo vence, é o primeiro critério no qual ele vence, ele foi para 6 finais, mas em títulos são 3 para Grêmio e 3 para São Paulo. Portanto, o aproveitamento do Grêmio na Libertadores também é superior ao do São Paulo pensando especificamente nas finais. 60% para um, 50% para outro. Então, e pensar em aproveitamento no geral, eu acho que é um número interessante, mas também vai ser um número falho. Porque, por exemplo, se você foi eliminado na fase de grupos, por exemplo, você vai ter um número de jogos menor. Então, você tem ali classificações para as oitavas e cai nas oitavas, né? Cai nos pênaltis. Vai ser um número maquiado, de certa forma. Você vai ter menos vitórias, então o teu aproveitamento, menos derrotas, né? Então o teu aproveitamento vai estar mais equilibrado. Por curiosidade, a melhor aproveitamento somando todas as participações, quaisquer fases, é do Cruzeiro. Em seguida vem o Santos e em terceiro está o Corinthians. E nós sabemos quantas eliminações o Corinthians teve. É verdade, por um lado, que a participação do Corinthians no geral na Libertadores é muito melhor do que se pinta por aí. O Corinthians está muito melhor do que o Galo e do que o Vasco, por exemplo, e está em patamar muito próximo do Flamengo e do Internacional. O Inter vai acabar tendo uma pouquinha vantagem ali a partir de semifinais, né? Ele participou de algumas semifinais e foi a 3 finais, mas no geral, somando número de participações, o Inter é mais reduzido, temos aqui 13, então ele coleciona algumas eliminações de começo, mas nas vezes que ele foi avançando, ele chegou mais longe do que o Corinthians normalmente chega. Mas de todo modo, a participação do Corinthians não é tão ruim quanto se pinta. O que acontece é que o Corinthians foi sempre chegando nas fases de mata-mata, ele caiu muitas vezes nas oitavas de final e algumas outras também nas quartas. É verdade também que ele sempre foi eliminado para River Plate, para Grêmio, para Palmeiras, né? Que são os clubes mais tradicionais. Então, de certa forma, o Corinthians teve alguns azares, né? Algumas participações em que o Corinthians tinha ótimos times, em que ele fazia as melhores campanhas da primeira fase. Não foi nenhuma nem duas vezes que isso aconteceu, mas era eliminado meio cedo. Então, essa pecha dessa ruindade do Corinthians na Libertadores se dá por isso também. De todo modo, o aproveitamento dele é o terceiro melhor dentre os brasileiros, o que mostra que também não é tão bom assim. E esse aproveitamento é um número meio falso. De todo modo, o São Paulo fica abaixo do Santos, abaixo do Palmeiras, abaixo do Cruzeiro e abaixo do Grêmio em aproveitamento. Tem o pior aproveitamento de todos esses aí, o que fica menos de 60%, o único é o São Paulo. O Palmeiras fica lá em cima. Então, esses são os números, a grosso modo, né, que eu apresentei. O São Paulo só ganha dos principais competidores em números de finais. No restante, em todos, ou ele vai empatar ou perder. E o que mais vai vencer nesses critérios gerais é o Palmeiras e o Grêmio. Mas não é só isso suficiente para nós pensarmos aí em qual seja o mais tradicional. É importante nós pensarmos sempre em épocas, né? Então, numa X época, um time pode ter muitas participações, o que está acontecendo recentemente, né, com esse formato de classificação do Campeonato Brasileiro, que eu acho ridículo. Já falei, a própria Libertadores, no caso, não é o Brasileiro, a Libertadores inflou demais as participações, então vai ser sempre uma Copa Brasil-Argentina. Remontem aí nos últimos
4, 5 anos, você vai ter uma vez ou outra ali nas quartas de final um time de fora, o restante é Brasil e Argentina. Por isso que acontece finais do mesmo país. O ano passado, por exemplo, foi 2 semifinais de argentinos e brasileiros de um lado. Aí a final foi o Brasil e Argentina. Esse ano nós tivemos novamente a mesma situação e os 2 brasileiros venceram. Aliás, uma situação diferente, né? Brasil e Argentina, os 2 venceram. Mas em 2018 a final foi Boca e River. Então, cada vez mais isso vai acontecer e cada vez mais do mesmo. Nós teremos mais do mesmo a partir de agora, cada vez mais. Tentando talvez aí ficar parecido, né, com o que acontece lá fora na Champions, que você sempre vai ter Real Madrid, Bayern de Munique, né, Liverpool, Barcelona, Juventus. Não foge muito disso. Dá uma falsa impressão de que lá tem menos competitividade. Pelo contrário, você tem clubes de um nível altíssimo no poder aquisitivo, com os melhores atletas, então, e toda hora eles estão jogando, uma forma lógica que eles sempre vão estar disputando ali. De todo modo, e é importante que você queira se aprofundar um pouco mais, assistir esses vídeos que eu indiquei, nós temos que entender a Libertadores da América nas suas fases e os clubes que em várias fases apareceram que nós devemos considerar os mais tradicionais. Então, a primeira fase da Libertadores da América, que é aquela dos 2 primeiros terços da década de 60 até 66, você tinha apenas os campeões de cada país, né, os representantes de cada país participando e mais o campeão da edição anterior. Então, ali o que você teve? Peñarol 2 vezes, Santos 2 vezes, Independiente 2 vezes e Peñarol uma terceira vez. Foram apenas 3 campeões nesse período. Peñarol, Santos e Independiente da Argentina. Aí entre 67 e 88, o leque abre um pouco mais, mas a dificuldade aumenta. Por quê? Você passa a ter o que seria o campeão e o vice de cada país, além da participação do campeão da edição anterior. Mas esse campeão e vice do país, eles ficavam num grupo com 2 outros países. Então o Brasil geralmente ficava no grupo da Venezuela ou do Equador. A Argentina ficaria no grupo do Chile e por aí vai. Então você tinha 2 brasileiros, o campeão e o vice brasileiros, no mesmo grupo, no qual só se iria classificar um, necessariamente. Então, ser eliminado na primeira fase, de 67 a 88, é muito distante de ser eliminado na primeira fase agora. Ser eliminado na fase agora é, na verdade, um vexame para os clubes brasileiros e os principais argentinos também. Porque você vai estar ali com um time da Bolívia, um time do Equador e uma meia força ali do Uruguai, uma meia força do Paraguai, do Chile. Então você tem que fazer muito esforço para ficar em terceiro nisso aí, né? De modo que antes, na verdade, só um podia passar e era uma reedição da final do Campeonato Brasileiro. Então o nível de dificuldade aumentou demais naquele período e diminuiu demais agora. E quem que se deu bem naquele formato? Nós tivemos o Cruzeiro participando em 67, indo bem, e depois ele tem uma trinca muito boa de 75 a 77. Em 75 ele fica na semifinal, que era um triangular, e ele é eliminado pelo saldo de gols. Foram todos eles empatados, ele é eliminado pelo saldo de gols. No ano seguinte, o Cruzeiro é campeão, e no terceiro ano ele vai à final contra o Boca Juniors em 3 jogos e acaba perdendo. Então foi um período muito bom ali do Cruzeiro na Libertadores. O Internacional, embora fosse o melhor, ele padecia justamente de enfrentar o Cruzeiro. Então o Cruzeiro conseguia se vingar, né, daquela final de 75, né, 75, 76 do Brasileiro, Cruzeiro e Inter, o Cruzeiro na Libertadores ia melhor. E aí você tem de 80 até 84 participações muito fortes do Grêmio. O Grêmio é campeão em 83 e vice em 84. Pouca gente lembra desse vice-campeonato do Grêmio.
período em que o Flamengo ganhou. Então você tinha os campeões brasileiros, campeão e vice ali, em disputas muito acirradas contra o campeão da Argentina, o campeão do Uruguai, o vice do Uruguai e o vice da Argentina. Então era um nível muito mais alto, muito mais forte. O Palmeiras tem, na primeira parte, nos anos 60, a primeira final de um brasileiro, em 61. Eles são vice-campeões para o Peñarol. E em 68, já nesse novo formato com 2 participantes brasileiros, eles chegam novamente à final, perdem para o Estudiantes de La Plata. Ao longo dos anos 70, o Palmeiras participa diversas vezes, acaba sendo eliminado mais cedo. Acho que em 71 eles foram vice-campeão, né, da Taça de Prata, lá o Roberto Carlos Pedrosa, mas eles avançaram, foram lá para frente e acabaram sendo eliminados no grupo do Nacional do Uruguai, né? E participa mais algumas vezes, acho que em 72, em 73 ele participa, em 74 acaba sendo eliminado pelos brasileiros também, né? Eliminado pelo Botafogo, pelo São Paulo e depois pelo Guarani. Mas são participações representativas. O São Paulo, neste período, ele tem as suas primeiras participações, vai muito bem em 74, perde na final. Mas as próximas participações do São Paulo são muito ruins. Ele é eliminado sempre na primeira fase, tanto em 78, quanto em 82, quanto em 87. Até que ele começa aquele projeto lá em 92, abdica da Copa do Brasil, se concentra na Libertadores e consegue ganhar. Então ali há uma virada de chave para a visão dos brasileiros com relação à Libertadores da América, nesse sentido de prioridade, projeto Tóquio. Então São Paulo consegue o bicampeonato da Libertadores e o bicampeonato mundial, e ali que dá uma mudança na visão dos brasileiros. Nessa mudança de visão, quem primeiro consegue vencer é o Grêmio, novamente em 95. O Grêmio vai à final lá em 2007 contra o Boca Juniors. Vai depois à final em 2017 contra o Lanús e é campeão. Então repare que o Grêmio foi à final em 4 décadas distintas, né? 80, 90, 2000 e 2010. Não à toa ele é esse time com as melhores classificações, né? A partir de oitavas de final e quartas de final, o Grêmio é o que mais chegou. Não à toa ele divide com o Palmeiras também essas vitórias, ficou oscilando ali quem tem mais vitórias, né? O Grêmio tinha mais, o Palmeiras passou, e participações estão iguais. Então, de todo modo, na minha visão, o clube brasileiro mais tradicional da Libertadores é o Grêmio. O Santos ele vai ter uma questão que é justamente a ausência dele nos campeonatos nacionais, de modo consistente. Nos anos 70, praticamente nada, né? Nos anos 80, um vice-campeonato para o Flamengo em 83. E aí nos anos 90, quando começou a Copa do Brasil, né? Que aí se troca de 88 para 89, em vez de campeão e vice-brasileiro passa a ser o campeão brasileiro e campeão da Copa do Brasil. E lá, a partir de 99 para 2000, começa a inflar. Vai campeão e vice-brasileiro, mais um participante, por aí vai. Então, nesse período de 89 a 99, em que é o campeão da Copa do Brasil, campeão brasileiro, o Santos também fica longe ali. Então ele tem um hiato muito grande nos anos 70 e nos anos 80 e 90 o Santos quase não participa. Mas tão logo retornou, o Santos sempre vai à frente. O Santos é o time que menos foi eliminado em fase de grupos ou em oitavas de final. Apenas 2 eliminações numa dessas fases. Normalmente o Santos é quartas de final para frente. Então é um time que se conta a partir das quartas de final, assim como o Grêmio. Se o Santos vier a conquistar esse título, ele vai se tornar o brasileiro mais campeão da Libertadores, né? Mas ele ainda vai estar, a meu ver, com uma tradição algo menor do que a do Grêmio, né? O Grêmio ele continua sendo aquele clube no qual você sempre pode apostar. São poucas vezes em que o Grêmio também foi eliminado antes das quartas de final, aconteceu algumas vezes, mas ele sempre chega nas quartas de final com muita consistência. Eliminou diversas vezes clubes brasileiros dela, o próprio Santos em 2007,
eliminou o Palmeiras algumas vezes, eliminou o Corinthians, né, em 96, todo mundo lembra. Enfim, é um clube que realmente tem mais relação com a Libertadores, e isso por se configurar em muitas épocas, né? O São Paulo teve dois grandes períodos de Libertadores, que é 92 a 94, são 3 finais seguidas, e 2005 e 2006, 2 finais seguidas. Depois disso, São Paulo teve algumas participações interessantes, tá? Em 2009, 2010 e 2016, mas também oscilando muito com desclassificações nas oitavas, desclassificações na fase de grupos e também na pré-Libertadores. Por esses motivos todos, somando então a história com os números finais, na minha opinião, o time brasileiro mais tradicional na Libertadores é o Grêmio. E agora Palmeiras e Santos entram aí numa disputa para ver quem seria o que vai se tornar o parceiro do Grêmio nessa maior tradição, né? O Palmeiras tem, por um lado, a grande quantidade de gols, de vitórias, de participações, né? Isso é o melhor saldo, no geral. Mas ele tem alguns entraves na sequência, né? Ele não tem tantas semifinais quanto o próprio Santos, quanto o Grêmio, quanto o São Paulo, quanto o Cruzeiro, por exemplo. Então, o Palmeiras tem esse entrave. Um segundo título vai colocar novamente uma visão para a gente reavaliar isso aí. Mas se o Palmeiras, por exemplo, perder, ele vai ficar com um título em 5 finais. O Santos iria para 4 títulos em 5 finais. Portanto, também em aproveitamento, o Santos é superior ao São Paulo e é superior também ao Grêmio no momento, né? São 3 títulos em 4 finais, podendo ir para 4 títulos em 5 finais. Então, Santos e Grêmio, vejo à frente, e Palmeiras, São Paulo e Cruzeiro seriam esses outros 3 do top 5. Beleza, pessoal? Um abraço a todos.